É, então a gente começa hoje olhando essas três práticas que observar, cuidar e soltar, não necessariamente nessa mesma ordem, né? E alguns de vocês estão acompanhando lá o grupo da comunidade Meditando Junto e a gente está conversando sobre o trauma. E o trauma, ele antes de mais nada, ele se dá porque o desejo de agarrar não pôde se consolidar, né? Houve obstáculos, as tentativas da criança se sentir amparada, vista, apoiada. E a partir daí isso começa a surgir uma grande confusão, né? A criança, porque ela não sabe que ela não é necessariamente a necessidade, ela começa a criar pensamentos, formas de pensar, ela começa a realizar mecanismos mentais, ela começa a sentir dores, sentir angústias, sentir faltas, sentir medos, sentir eventualmente orgulho. Eu sou o menino de mamãe, eu sou a menina de mamãe, de papai. E reações. Ela começa a ter reações. Tanto as reações quanto os mecanismos. Alguns se dão por pertencimento, porque é assim que se faz na família. É o que a gente chama de trauma transgeracional. Outros se dão por resposta às feridas. Então eu não quero sentir a rejeição, logo eu penso de uma determinada maneira, eu ajo de uma determinada maneira, eu passo a buscar o meu valor no mundo de uma determinada maneira. Eu não consigo sentir a rejeição, por isso eu me canso, por isso eu sou muito agradável com as pessoas, por isso eu desisto de mim, desisto do outro, desisto do que é difícil, desisto da intimidade. Por isso eu me tensiono e eu deixo muito claro o que eu preciso, o que eu quero, independente da situação. Tantas formas são possíveis de resistir à dor. E na medida que a criança não sabe que ela não é apenas um corpo de necessidade, na medida em que ela não foi introduzida à completude dela mesma, como se ela encontrasse a grande mãe da vida ou a grande mãe do mundo, no momento em que ela nasce, ela fica presa na busca, né, mamífera de aquela mãe, aquela relação. E é uma busca sempre fadada às intercorrências da impermanência e do sofrimento. A criança começa a se identificar com as respostas, com as formas mentais e com a dor. Ela se identifica tanto positivamente quanto negativamente. Eu não quero sentir a angústia. Eu não quero sentir a rejeição, me sentir rejeitada, mas eu me sinto. Eu não quero sentir angústia, mas eu sinto. Eu não quero sentir tristeza, mas eu sinto. Então, essa parte que diz eu não quero, né? Geralmente são partes mais mentais, partes que olham e dizem, não, mas eu quero me sentir assim, quero me sentir assado. Mas ela não consegue ter uma aproximação concreta, um contato verdadeiro com o que está acontecendo. Então se torna como as suas ideias não correspondem aos fatos. E a gente pode passar a vida cindido, cindida
entre a cabeça vai para um lado, o corpo vai para o outro, a emoção vai para o outro. Então, parte do nosso processo é realmente de poder organizar um pouco isso para que o contato com o presente seja mais claro, seja mais tranquilo, né? É, E aí, as duas práticas que a gente pode fazer nesse sentido são tanto a prática de observação de si, observação da respiração, observação do espaço, que a gente chama de shamatha, ou shiné, né? Que consiste, basicamente do peito aberto, a visão aberta, as pernas cruzadas em lótus, ou em semilótus, ou lótus, ou semilótus, ou no conforto real, que é uma perna na frente da outra, coluna aberta, coluna ereta, peito aberto, mão sobre os joelhos, foco na respiração. E aí o foco você pode fazer com a visão aberta, como eu estou fazendo, ou você pode fazer com a visão 45 graus. E aí você geralmente faz uma sessão para começar de 10 minutos, depois você faz 20, depois você faz 30, 40 minutos. E o objetivo dessa prática em específico é que você veja o que a partir de um foco específico, muitas coisas surgem e que você não reaja a essas coisas a partir do foco. Então essa prática ela traz uma sobriedade. Quando quando ela é feita a partir de de uma perspectiva complexa, amorosa e não dual, que é o que a gente está tentando trazer aqui. Eu vou explicar isso mais para agora, na verdade. Por que que ela precisa ser feita numa abordagem complexa? Porque eu posso colocar uma parte minha para focar. Eu posso ser muito bom de foco. E com isso eu posso estar num processo de calar determinados aspectos, reprimir determinados aspectos, sendo um grande controlador ou um grande gestor e achando que isso é a prática de shamatha. Como se eu estivesse entrando num nível de pouco oxigênio. Na verdade, dessa forma, que é a forma, eu acho, contemporânea que a gente, como seres estressados, nos relacionamos com as práticas. A prática, ela termina por criar uma certa artificialidade na, na abordagem com a vida, porque é como se você estivesse controlando as coisas. Então, se a gente entende a complexidade da prática, a gente entende, eu tenho que estar no nível maior de relaxamento para fazer essa prática, um nível maior de abertura, para permitir que tudo realmente possa se manifestar e eu não esteja em estado de repressão, eu não esteja me reprimindo. O meu objetivo é só relaxar e não me identificar a partir de um foco. Então você, quando coloca o foco, é sempre muito sutil, é sempre muito gentil. Né? E você está realmente aberta, realmente aberto para o que quer que surja. E não você está muito tenso ou muito tensa em manter a prática. Se você está, né, na segunda instância que a gente falou, na amorosidade disso.
está tentando, você está construindo um foco na respiração e você apenas um, dois, três, quatro, ou não conta, simplesmente você. Mas não é um apagamento, não é um embotamento. É uma grande tendência para isso acontecer. E o nosso objetivo é: eu tô aqui me tratando, eu tô aqui me cuidando. Eu tô me tratando por quê? Porque é fácil entrar em identificação com pensamentos e começar a raciocinar sobre mim e sobre o mundo, a racionalizar de uma determinada maneira. É muito fácil. É muito fácil entrar numa ideia de si mesmo. É muito fácil entrar no, em reações corporais. É muito fácil. É rápido. Em desistir de si mesmo, em manipular-se, em cansar-se, em maltratar-se, em despotencializar as situações, em estancar-se. Muito fácil. Intencionar-se. Uhum. E é muito fácil reprimir as emoções, embora elas continuem ali. Então, a gente precisa abordar essa prática com esse senso, né? Complexo, amoroso e não dual. Não dual significa que você não está sendo ninguém ao fazer a prática. Você não está tentando ser alguém. Você apenas está treinando a sobriedade, a desintoxicação. Do quê? Da mente, do racional, do emocional e do corporal. Você simplesmente está querendo ver com olhos limpos. Então, essa prática é feita nesse contexto. É, À medida que você vai percebendo que a mente ela pode se intoxicar com formas de pensar, formas de sentir, formas de reagir, e você realmente percebeu que talvez você esteja nessa há algum tempo. Talvez isso crie grande impacto nas tuas relações, nas tuas dinâmicas internas, nos teus diálogos contigo, nos teus diálogos com o mundo, nos teus diálogos com o outro. Quando realmente você vê que essa é a sua situação, isso deve gerar uma grande comoção. Se você não teve a grande comoção ainda, e você ainda justifica os seus comportamentos, os seus pensamentos, as suas sensações, você ainda projeta no mundo, é preciso continuar conversando. É preciso continuar a sensibilidade de que talvez não seja bem assim. Enquanto você não chega nesse nível de desconfiança de si mesmo, que não é dúvida, é só tipo, cara, de novo, eu mais uma vez estou fazendo isso. Que curioso. Que curioso isso. Se não chega nisso, você precisa continuar conversando. Ainda não chegou o gancho que vai captar teu coração e dizer: ei, para um pouquinho, tá demais. Respira. É muita história. É muita justificativa. Hum. Então a gente simplesmente, né, faz a prática nessa orientação, nesse sentido, né? E a partir daí, quando você começa a desidentificar, você pode, né,
começar um processo mais amoroso consigo e com aquilo que você viu. Você pode começar a perceber, eu tenho uma parte muito crítica, eu tenho uma parte muito dura, eu tenho uma parte que deprecia a experiência, que julga muito a experiência, que não quer, não cuida da experiência, né? Que usa um raciocínio muito específico sobre mim, sobre o mundo, que passa por cima. Então cada um vai percebendo. O menu tá cheio de opções. Cada um vai percebendo o que se dá conta disso. E aí você pode começar um processo amoroso, que é a segunda prática, que consiste no que a gente vai tentar de um diálogo interno amoroso e vai repercutir em um diálogo externo amoroso. Mas, se você não começa esse processo, essa metabhavana interna, metabhavana é a prática de oferecer amor, a chance de você tá fazendo as coisas para aliviar a ansiedade que é ver os outros sofrendo, ou aliviar a ansiedade que é manter-se na posição de um observador do mundo, de um mundo em chamas, é grande. Então eu preciso muita amorosidade com você. Eu preciso muito carinho com você. E essa ternura, esse carinho, ele não é uma indulgência, uma volta à infância, ou vai te dar aquilo que você não teve. Não, o que você não teve. E isso é o que te dá a tua parte da humildade do mundo, na humildade do mundo. Mas não significa que você não pode se dar isso, que você não pode se oferecer isso, esse amor, ou que isso não vai te fazer bem. Você é tanto alguém que não teve, como é alguém que pode construir um caminho sóbrio de ter amor. Você é as duas coisas. Você é as duas coisas. A parte criança, inconsciente, ela sempre vai querer ter e sempre vai dar o jeito dela de ter o que ela não teve. Então ela vai entrar em jogos, ela vai entrar em reações, buscando isso da vida. Ser resgatada, ser vitoriosa, ser amada, se sentir segura. Mas ela faz ao molde da criança, a maneira da criança, que é agarrando, não soltando, jogando. A criança é muito esperta. O adulto em nós, ele vai dizer, ok, isso não, eu não posso ter amor comendo. Eu não posso ter amor fingindo que a impermanência não existe. Eu não posso ter amor apenas querendo que meu corpo seja perfeito. Eu não posso ter amor me depreciando tanto, ou ter segurança me depreciando, ou julgando tanto o mundo. Não é bem esse o caminho do amor. Então aí começa o processo de se dar conta. E aí você pode manter um caderno, por exemplo, com que você se dá conta, do que você vê em você, de que partes são essas. Basicamente, hoje em dia eu venho dividindo as partes em três grandes eixos, que é partes mentais, racionais, partes que pensam, que têm perspectivas sobre o mundo, que organizam, partes emocionais, que sentem, que expressam, que não expressam e sentem, né? E partes corporais, reativas, que têm cargas de reações, que estão basicamente dentro do eixo do que se chama na teoria polivagal das reações corporais mamíferas, né? Luta, fuga, submissão, dependência, apagamento, congelamento. Vai variar,
Mas o que vai fazer com que você perceba isso é a observação. Você vai perceber, opa, tem um padrão aqui. Uhum. Tem algo que eu venho fazendo aqui, ou que parte de mim vem fazendo aqui. Então eu vou começar a cuidar disso. Se a gente antes estava falando de observar, agora está falando de cuidar. Eu vou olhar para as minhas partes desde um lugar distanciado, mas não distante, amoroso, mas não fundido. É assim que eu vou olhar para mim, né? E eu vou começar um processo de diálogo com isso, onde eu vejo uma forma de pensar, eu vejo uma forma de sentir, eu vejo uma forma de reagir e eu apenas estou com ela. E pouco a pouco, né, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso depois. Mas você pode introduzir perguntas que nos sistemas familiares internos, o professor Richard Schwartz introduz como há quanto tempo vem sendo assim? O professor Gabor Maté também introduz a expressão investigação compassiva. Há quanto tempo vem sendo assim? Como é que você sente, você parte, né? Você sente o mundo. Como é para você viver assim? E pouco a pouco você vai descobrindo, por exemplo, para as partes mais mentais e mais reativas, qual é o seu receio se você não fizesse isso dessa maneira? Se você não pensasse isso dessa forma? Se o mundo não fosse tão difícil? Ou se o mundo não fosse tão desconectado? Ou se o mundo não fosse tão duro? Ou se o mundo não fosse tão... Todo mundo te machuca? O que aconteceria se você não acreditasse nisso? Então a gente começa a descobrir, né, nessa simples prática, é, mais compaixão com todos os aspectos do meu ser, mais amor com todos os aspectos do meu ser, o que vai trazer um afrouxamento do senso do ego, vai trazer um relaxamento maior, porque você vai se amar mais, você vai se perdoar mais, você vai entender, né, melhor os seus demônios, você vai estar menos em transe. Você vai encontrar aquela criança ferida no trauma e vai dizer para ela: Ei, eu entendo. Você achou que a vida era isso, você sentia, você não teve alternativa. Mas agora eu tô aqui, eu tenho muito amor para te dar. A partir de agora eu tô com você, eu não vou te abandonar. Assim, uma coisa importante para vocês, eu durante muito tempo resisti muito a introduzir essas práticas, porque estavam, o Meditando Junto tinham dois eixos, um era meditação, budismo, e o outro era terapia. Eu resisti muito porque eu achava que uma coisa é uma coisa, outra coisa, e é, tecnicamente é. Mas aqui, como a gente está dentro de uma abordagem integrativa, como é que isso não é o caminho terapêutico, embora isso seja um caminho terapêutico, mas como a gente está trazendo aqui, o objetivo de você fazer essas práticas, e isso também é a partir do feedback de algumas pessoas, é que você consiga relaxar mais, para estar mais presente e soltar mais. Esse é o objetivo disso. É trazer mais amorosidade para você soltar mais. E a partir do momento que você vai começando a trazer essa voz carinhosa, ou como eu gosto de chamar, essa autoridade afetiva para o teu processo, as gestaltes, aquilo que está inacabado, vai ser fechado. As dores vão ser ouvidas. As reparações vão acontecer, mas não é mais algo do mundo, é algo dentro de ti.
E aí, nesse momento, quando você começa a fazer esse processo, faz sentido a gente falar de soltar. Porque antes, quando a gente fala de soltar, as partes em sofrimento, elas dizem: Meu Deus, vou soltar mais? Eu vou perder mais ainda? Eu, a condenada do mundo, o condenado do mundo. Eu não tenho que soltar mais. Desapegar. Eu queria era que me apegassem. É muito comovente, né? Nossas partes, né, elas não entendem direito que o soltar, na verdade, olha, na verdade você vai soltar para o que você já é. Você vai soltar para aquilo que já é. Você sempre foi inteira, você sempre foi inteiro. Mas na infância não nos introduziram a isso, não nos ensinaram isso, que nós não somos uma coisa, que nós somos o processo aberto e criativo que faz parte de todo o processo aberto e criativo da vida. Então, o soltar, que são as práticas não duais, né? Eles são muito importantes, porque ele é muito importante porque ele é o que vai te introduzir ao que realmente é a realidade, o que se chama a verdade, né? A verdade explícita de que não há coisas em lugar algum, nunca houve, nem haverá. Coisas é uma designação da linguagem. Um observador total não existe, que designe as coisas como tais. Todo observador é um ponto de referência, ele é relativo. A realidade não se dá nunca de maneira concreta, embora se sinta, embora se experimente, mas não experimentamos concretude, experimentamos energia, experimentamos fluxo. Então a terceira abordagem, ela que é o soltar, ela simplesmente introduz a ideia de que você não é uma coisa, o mundo não é uma coisa. Coisas são designações da linguagem. Tudo surge, tudo aparece, tudo se vai. O surgir não é definitivo, ele não define nada em termos absolutos. Ele apenas traz alguma informação, ele floresce algo. Então simplesmente pare, Sure, I can help with this. First, please unlock your phone. pare e se abra. Gostei. Pare e se abra. E ao abrir-se, por 5 minutos, depois mais 5 minutos, depois mais 5 minutos. Mas ao abrir-se, não faça nada de artificial. Por exemplo, não pense, não foque, não rotule. Vão haver pensamentos, rotulações, eles vêm e vão. Vai haver tentativas de foco, elas vêm e vão também.
pouco a pouco, na medida que você se familiariza com essa prática, que parece tão boba, você percebe, eu nunca fui uma coisa, o que não significa que não há participação. O mundo nunca foi uma coisa, o que não significa que não há uma participação. Mas tanto eu quanto a experiência de estar aqui é inapreensível e é muito potente, não no sentido de que é intensa, mas cheia de possibilidades. E dessa maneira, a experiência vai se abrindo cada vez mais como a inaprensibilidade do ser, o simples estar aqui do ser. E é isso que a gente vai precisar na morte. A gente vai precisar disso na vida, com certeza, porque vai te ajudar bastante a não manter mais ciclos de apego e de sofrimento, mas vai ser muito útil na morte quando você não tiver mais a identificação com o corpo e você puder, né, ter uma experiência desidentificada e ainda assim presente da realidade. Então esse é o terceiro caminho, que é o caminho não dual propriamente dito, é o caminho de Mahamudra, é o caminho de Dzogchen. Outras tradições também vão falar desse caminho. O que é que ele faz? Ele não cria mais pontes com o mundo como se fossem coisas, que é o grande drama da criança. Mamãe, você é a minha coisa. Eu sou a sua coisa. Não, filhinho, agora não. Mamãe está muito preocupada. Mamãe, eu sou a fonte da sua preocupação. Na hora é isso que acontece com a criança, né? Porque ela quer ser a coisa da mamãe, do papai. O papai está preocupado com outras coisas. Então, essa se diz, né, no texto de Gompong Yao, se diz, essa é a meditação do fim de todas as coisas, né? É a grande liberação, é a grande introdução à natureza do que é. Nós deveremos guardar isso com atenção, não como dogma, porque você pode voltar para o mundo das coisas. É muito simples. Você pode voltar a achar que você é uma coisa, que o mundo é uma coisa, e aí começa céu e inferno na tua vida. Às vezes você só tem céu quando o sorvete tá com você. Para algumas pessoas é o único momento que elas têm paz. No resto elas estão se torturando, torturando a vida. Duro. Ou fingir que tá tudo bem. Fingir que eu sou uma boa coisa, o tempo tá bom, as coisas estão bem, eu sou jovem, eu tenho isso, eu tenho apego, eu tenho minha família, eu tenho isso. Boa. Basta tirar um elemento. Basta mudar um elemento que a mente volta a enlouquecer. É simples. E isso sem falar dos padrões de raiva estabelecidos, dos padrões de ódio, que nós nos pertencemos na raiva, nós nos pertencemos no desgosto. Então é muito vasto o caminho do sofrimento. E ele começa pela coisificação. Então o que Mahamudra e Dzogchen vão introduzir, cada um à sua maneira, é esteja ao modo natural. Coisas pertencem à ficção da linguagem, à divisão da ignorância, mas não há coisas. Então descanse no espaço aberto, descanse na abertura, que a linguagem se cansa.
Isso vai te abrir portas, vai te trazer relaxamentos e você vai se sentir completa, você vai se sentir completo. Por isso que essa tradição Mahamudra, grande selo, e Dzogchen, grande completude, né? Mas é mais uma vez, não vamos nunca na abordagem dogmática. A gente precisa da experimentação, a gente precisa dar os passos nesse sentido, nessa direção, né? Então, a nível de processos, né? Observar, o caminho da observação, ele é imóvel e longo, porque você quer conhecer, ou, desculpa, você quer desidentificar. Então, ao desidentificar, você conhece a sua mente. Com amorosidade, você descobre os seus lugares onde usualmente você cai, a nível de corpo, a nível de mente e a nível de energia, a nível de emoção. Quando você faz isso na sequência, você entra em outro registro, outro modelo de prática, que é o cuidado com as partes internas, com aquilo que você percebeu. E aí você começa um processo que você pode usar a escrita, você pode usar a arte, você pode usar a terapia, você pode usar a dança, você pode usar a própria meditação. Formas que vão te ajudar a amar mais o, o mundo interno. Amar mais e trazer mais amor e mostrar para o mundo interno que há um adulto coerente, disponível e amoroso, uma autoridade afetiva real ali. Quando isso é feito, quando isso é feito, o amor começa a circular mais, a fluidez começa a circular mais. Os ganchos do transe que te prendem a situações específicas começam a cair, porque são partes que têm compromissos, que têm pactos com situações que reafirmam a existência delas. Você afrouxa mais, né? E aí fica mais fácil entender o que é a soltura, o que é o afrouxar do Dzogchen, do Mahamudra. Que é tipo, só não transforma tudo em coisas e te abre para um mistério muito incrível, que é estar sem prender, estar sem agarrar, estar ao modo natural, ao modo da natureza, ao modo livre. Quando é para chover, chove, quando tem fogo, tem, quando tem água, tem, quando tem terra, tem, quando tem vento, tem, quando tem espaço, tem. É isso. Cada momento, cada, cada experiência. Então, eu queria trazer isso para vocês porque eu acho que amarra as coisas que a gente vem conversando. É, a gente tem 15 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida para falar. Tá claro para todo mundo? João, esse termo da autoridade afetiva ficou Uhum. comigo. Eu achei curioso porque ele parece quase contraditório, assim. Eu queria entender como que a gente pode absorver melhor essa palavra autoridade nessa Uhum. expressão, para não parecer algo, né? Autoritário, né? Uhum, Boa. Essa autoridade afetiva é quando você começa a dizer: esse é um campo de amor. Esse é um campo de amor. Eu não abro mão do amor comigo.
Eu não, o que é aquilo que não é amor, que é julgamento, que é comparação, que é controle, eu vou cuidar. Eu começo a surgir como não, eu não vou me tratar mal, eu não vou me expor a situações negativas, não vou a situações repetitivas, não vou me manter em vínculos negativos, eu não vou me ver dessa forma. Eu vou reconstruir o que precisa ser reconstruído, eu vou fazer o que precisa ser feito. Então é como se você, é como um bebê, né? O pai ou a mãe, ele não pode dizer, depois eu limpo. Ele tem que ir lá e limpar. Então, tem partes nossas, tem processos nossos inconscientes que são que a gente vê. A gente vê a repetição, ou a gente prova um pouco disso. Isso não dá. Essa forma como eu penso para mim, como eu penso sobre mim, esse diálogo, ele não é bom. Isso é uma parte minha que tem uma ferida e acredita, ela tem essa crença, ela faz com que eu pense isso. Mas isso não é natural. É o mesmo tipo de padrão que está acontecendo. Então, isso não faz bem. Né? Então, a gente começa a desconfiar. Né? A autoridade afetiva é uma coisa que é muito importante, sabe? Eu acho muito importante a gente ter, que, tipo, é o limite, né? Perceber isso aí, isso não tá dando certo. Essa forma não tá dando certo. Eu preciso me amar mais, eu preciso cuidar mais disso. Hum. Porque a gente tem muito indulgência no nosso mundo, né? Tipo, se aceite como você é. Ok, mas se você está falando de uma forma de crítica de ser ou negativa ou tóxica, você não devia aceitar como você é. Você devia encontrar limite para isso, não justificar. Né? Então, a autoridade é nesse sentido, mas não é autoritarismo. E ela é afetiva porque ela está preocupada contigo. Obrigado, Matheus. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Por favor. João, você falou muito no trauma, mas relacionado à criança. E Uhum. quando o trauma acontece na vida adulta? O modo de pensar, de eu avaliar, seria a mesma coisa ou diferente? Mais ou menos a mesma coisa, né? Mesma coisa. É a mesma coisa. Preciso trazer compaixão para para aquela que estava ali. Preciso mostrar para ela que há uma experiência segura de ser ouvida, de ser expressada, de ser, de ser Cuidada. cuidada, amparada, né? O que é difícil do trauma é que, por algumas partes, elas nos julgam muito também, porque aquilo aconteceu, ou elas julgam porque não querem que aquilo aconteça. Então, vem muito julgamento. Mas isso é uma parte. Então, a gente precisa. Ó, eu vejo o julgamento, eu vejo. Eu também não queria que isso tivesse acontecido, mas continuar julgando não vai ajudar. Né? A gente precisa de outra estratégia aqui. Nem julgar é, as pessoas que levaram aquilo a acontecer. Se o julgamento trouxer uma conclusão, pode ser bom. Do tipo, vou colocar você na cadeira, vou dizer tudo que eu tenho para dizer, e agora sumo da minha vida. Tá Se isso bom, ajuda, né? Se isso vai limpar, tipo, ó, eu não quero que você morra, não quero nada, mais, mas assim, eu não admito, blá, blá, joga tudo pra fora, fecha a Gestalt e agora desaparece, né? Então, a expressão que estava contida consegue ser liberada.
né? Isso é E a importante trazer. insegurança, e a insegurança que o trauma traz, a gente lida com ele com esse autocuidado. É, Sim, é porque ela vai se revelar ou como um sinal de que eu não consegui, eu não tive apoio, ou de que foi muito difícil. Eu vou acolher isso, não, eu escuto, né? Então essa coisa de ouvir as partes, de perceber que, como não falar, é como se você fosse uma pessoa, não sei nem se esse termo se usa ainda, xamã, mas assim, é como se você fosse uma bruxa, um bruxo da floresta. Você conhece, essa é a parte insegura. O que é que ela precisa? Ela não precisa de amanhã eu falo contigo. Ela precisa de, ok, foi duro, foi difícil, tô contigo, ok, vamos expressar isso, né? Então ela precisa de uma fonte madura para poder se expressar. Essa fonte somos nós. Quando a parte está no transe, é difícil ver, porque ela só traz a emoção. Então a gente, esse treinamento da gente é para poder, pouco a pouco, né? Como você poder olhar para aquilo não quando você está na crise. Na crise é mais difícil. sim, Na crise você precisa de um raio, né? Ou de uma mensagem gravada que você diga, ó, é possível que você esteja em crise agora, que o padrão X esteja acontecendo. Respira um pouquinho e relaxa. Isso já aconteceu antes. Às vezes você precisa disso, né? Você precisa ser... Na crise é isso. Mas a gente tá treinando para cuidar das crises. Essas práticas que a gente tá trazendo é tipo evitar o sofrimento, evitar o sofrimento desnecessário, ok? Desculpa. É, que sofrimento a gente vai ter é desnecessário demais. E encontrar a paz da não dualidade. é como se fosse assim, apaziguar dentro o que aconteceu e soltar. Isso. Exato. 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 Exatamente. E perceber o que é soltura, o que é a soltura. Entendi. Ok, obrigada. Obrigado, Dani. Ana Paula. Tá, tá mudo. Abriu. Oi, bom dia. Bom dia. É um pouco para compor essa compreensão, né? Porque todo dia assim a gente tem poucos trauminhas, sabe? Que Uhum. acontece uma situação, isso faz parte, né, da vida, né? Faz. Como as coisas boas também, né? Uhum. Então, assim, parece que perceber essa. Porque a mente ela volta naquele momento difícil de novo, né? E vai criando certas memórias e vai Uhum. naquele lugar de novo, né? Então a gente acolhe aquilo, né? Acolhe Uhum. aquele, aquele pequeno trauma, né? Uhum. Microtrauma, né? Uhum. E aí, né? Fica com ele e vai depois para a abertura, né? Respira e Uhum. aí percebe, né? Uhum. Que é normal, é recorrente e, né? Uhum. Uhum. Uma coisa assim, né? Se tu sente que tem uma coisa que está se repetindo, é bom nessa fase 2 que a gente falou aí, né? Das partes internas. É bom liberar, sabe? Do tipo, é uma memória de dor, é algo assim. É, é curioso isso. Há momentos em que ficar com aquilo faz com que aquilo desapareça. Momentos em que você, não, essa é a minha dor, eu vou estar com minha angústia, eu vou estar com isso. E aí esse tá significa eu estou oferecendo corpo para aquilo, eu estou oferecendo espaço para aquilo.
e aquilo não está sendo mais negado, né? Mas se é uma memória traumática, se não é propriamente a experiência emocional, eu preciso elaborar mais, porque significa possivelmente que a experiência emocional está guardada e a memória está vindo como uma forma de lembrança disso. E aí, nesses casos, seria interessante a gente poder escrever 4 dias, 20 minutos, sem tirar a caneta do papel, fazer a escrita terapêutica. Quer dizer, colocar um foco maior, usar a cadeira, trazer esses princípios, né, de elaboração da dor ou de comunicação com a dor para, eu posso soltar isso, eu posso liberar isso, né? Eu não estou me sentindo mais refém disso, que é um pouco uma pergunta de Adélia, né? Então a gente pode fazer isso nesse sentido. A gente pode fazer isso, assim. E aqui é interessante, a gente não tá na ala terapêutica, né? Do Metano junto. Mas como é que a gente. Qual é o objetivo disso aqui? É soltar para se sentir mais leve. É soltar para sentir, uau, né? Então, trazer isso, que pertence lá aos processos terapêuticos para cá, o objetivo é que a gente tenha essas técnicas ao nosso favor, né? Eu já fiz aqui com vocês várias vezes, na escrita, mas eu acho que assumir isso, que isso pode ser muito bom, é importante, sabe? 4 minutos, 4 minutos não, 4 dias, 20 minutos, sem tirar a caneta do papel. Tema, eu e a dor, eu e isso, né? Fazer processamento, como a gente chama, né? Na escrita. E usar outras técnicas. Depois a gente vai fazer um encontro que é sobre essa fase 2 para meditantes. João, eu acho interessante assim, quando ocorre, no momento que ocorre um trauma, que a gente percebe que aquilo ali é, é, Uhum, mas não é, mas é. uhum. Na hora que a gente percebe, se a gente tiver a consciência também, a gente pode, né, É, dar uma liberada maior ainda, né? é. Se eu percebo. Mas aí tem que ver se é trauma, se é agressão, né? Porque trauma mesmo é muito forte, né? Para ter Tá, trauma, eu não posso lidar, eu não sei lidar, tá, entendi. né? Agressão é diferente. O conflito, né? Tipo, é diferente. Não, ó, tá acontecendo aqui, opa, parece que eu tava querendo A, eu não tava vendo que fulano tava em B. E agora, se eu sempre quero A de fulano, de fulanas que sempre dão B, aí pode ser trauma, reação traumática, né? Mas no conflito da vida, eu me dou conta de algo, opa, parece que eu tava me prendendo, parece que eu tava prendendo a pessoa, parece que eu tava assim, parece que eu tava assado, e aí eu solto. Então, a prática nesse sentido ajuda muito a gente a essa soltura, né? Tipo, opa, eu tava indo numa direção, não é bem isso, eu solto, né? Então, a atenção e a maleabilidade vão ajudar muito na nossa vida, né? Vão ajudar muito. Muito bem. Pois, muito bom dia a todos e a todas. Essa foi a nossa pequena introdução. Feliz Dia das Mães. Você com certeza já foi mãe de alguém nessa vida, ou já cuidou de alguém. Então, feliz dias para todos e todas. E é isso. Qualquer dúvida, escrevam lá no nosso grupo para a gente conversar. E, e é isso. Que a gente consiga, né, a partir desses processos, dessas conversas, cuidar de nós, cuidar das relações no mundo, né?
ajudar as pessoas a não se acharem coisas, não ficarem presas nisso. Isso. E o que que a gente puder fazer nesse sentido vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Tá bom? Obrigado, João. Beijos. Obrigada, gente. Obrigada, Feliz João. dia. Obrigada. Obrigada, João. Obrigada. Obrigada, Feliz João. dia. É, João. Até já. Beijo, gente. Obrigada, meu Beijo, Até bom. mais, Querido. gente. Tchau, beijo, João. Obrigada. Beijo. Tia, beijo, até obrigada. já. Beijo, beijo.